Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 1º de setembro de 2025, segunda-feira que saiu de um mês de agosto espetacular, né? Terminamos o mês de agosto com o Ibovespa em 6,28% no mês de agosto, né? 17,57% de alta no ano, novo recorde, né? 141.422 pontos, novo recorde de fechamento. Teve na semana passada também novo recorde intraday, 142 mil e alguma coisa de pontos. Tudo andando para o lado que esperávamos, né? Com bolsa cada vez mais forte, a gente já comentou sobre isso. Você pode ou não gostar de bolsa de valores, você pode ou não acreditar que o Ibovespa é o Ibovegas, né? Que nem tem um pessoal que gosta de chamar, mas o fato é que você não pode deixar de ter alguma coisa de renda variável na sua carteira daqui para frente, pelo menos aí por um ano mais ou menos. Você pode comprar ações, até teve um pessoal recomendando que eu falasse um pouco como é que faz, né, para entrar na bolsa, etc e tal. Vou tentar fazer isso nas lives, tá? Dedicar ali uns 5 minutinhos todo dia para a gente ter uma noção melhor nas lives no YouTube. E aí a gente, a partir daí, começa a andar, tá? Você pode comprar as ações, né, de empresas específicas, ou você pode comprar os famosos ETFs ou ETFs, como o pessoal gosta de falar também, que são réplicas dos índices, né? Então você compra o Ibovespa inteiro, né? Com menos dinheiro, em vez de comprar todas as ações que fazem parte do Ibovespa. Ou você compra todas as empresas do índice de empresas com menor capitalização, ou as que pagam mais dividendos. E aí a gente vai entendendo. Uma forma de entender isso tá lá no Substack, no esquenasucupira.substack.com. Quando a gente fala das cartas todo mês, né? Nessa semana agora a gente vai ter a carta mensalística da performática das nossas carteiras de Sucupira, e ali eu falo um pouco sobre os ETFs. Elas são todas carteiras de ETFs, e também ali está o link para as primeiras newsletters falando das carteiras, que elas explicam melhor os ETFs e também como investir nelas, né? Mas de qualquer maneira a gente vai avançar nesse assunto. Voltando aqui para a nossa querida Ibovespa, nossa querida Bolsa de Valores, o mês foi bom, apesar de tudo, né? O mês teve bastante idas e vindas, mas terminou em novo recorde, em alta forte, o Ibovespa mostrando que algumas coisas fazem parte aí daquela história, confirmando alguns gatilhos que a gente antecipava, né? Que é a eleição, né? Foi o principal gatilho da semana passada para recuperar o Ibovespa. Foi uma pesquisa da Atlas com a Bloomberg, da Atlas Intel com a Bloomberg, que aponta o Tarcísio de Freitas como vencedor numa eventual disputa de segundo turno com o Lula, inclusive acima da performance que teriam Bolsonaro e Michele Bolsonaro em uma disputa de segundo turno com o presidente Lula. Isso, ajudou muito o Ibovespa, animou muito os investidores e empurrou o Ibovespa aí para novos parâmetros, né? Novos recordes. O que acontece a partir dessa semana, né? A gente continua de olho no gatilho eleitoral. Afinal de contas, no fim de semana o Kassab chegou a dizer por aí que o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul seria um grande nome para o PSD, seria um grande nome para a disputa presidencial no ano que vem, né? Então tem muita coisa caminhando aí ainda no espectro da oposição, né? No espectro que alguns gostam de chamar aí da direita brasileira. Bom, nessa semana a gente vai repercutir, principalmente hoje, o Peloa 2026, foi apresentado na tarde de sexta-feira. Alguma repercussão você já teve, mas a Bolsa não se impressionou muito com o Peloa, pelo menos
não na sexta-feira, hoje pode ter uma visão um pouco mais diferente, dando uma olhada um pouco mais no detalhe, né? Por quê? Porque o que veio no Pelô é o que sempre vem no Pelô. É uma peça de ficção com alguns números que são boas intenções do governo, mas que não vão se concretizar, né? O governo, no fim das contas, vai fazer alguma manobra para tentar fazer com que esses números cheguem a cabo. Por exemplo, nas receitas o governo colocou 31 bilhões na venda de participação da União nos campos de petróleo da Petrobras. Vocês vão lembrar que isso estava em mais ou menos 15, né, 20, e agora apareceu lá como 31 bi. Além disso, tem uma estimativa de arrecadação lá da MP 1303 em 21 bi, que ainda não passou pelo Congresso. Então, assim, tem gente calculando que o governo não vai chegar nem no mínimo do que é a meta fiscal do ano que vem, que é de superávit de 0,25% do PIB, né? Superávit primário. Superávit primário é aquela conta entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, excetuando-se aí despesas com juros e etc e tal. Então se eu não considerar a dívida do governo, eu estou ganhando bastante para fazer frente às minhas contas, né? Se eu não considerar os empréstimos que eu tenho aqui em casa, eu estou fazendo frente, né? Eu estou ganhando bastante para pagar todos os meus boletos. Se sim, é um bom sinal para o mercado entende isso como um bom sinal, porque mostra que, olha, tudo bem, tem a dívida que você pode rolar, você pode renegociar, mas tirando isso, a casa, né, o orçamento está organizado de uma forma razoavelmente saudável, porque você tem dinheiro para pagar as contas que você tem hoje, né? Então sua dívida não vai aumentar, o que significa que você pode pegar uma nova dívida para tentar saldar essa dívida até você conseguir respirar um pouco mais. Então esse é o resultado primário e é isso que o governo, segundo alguns economistas, na verdade a maioria dos economistas, não vai conseguir ter de positivo no ano de 2026, né? A meta do governo é ter 0,25% do PIB em superávit fiscal, mas os especialistas aí entendem que o governo não conseguirá nem mesmo zerar o déficit primário. Então deve ter ainda déficit primário. Eu imagino que, como está tudo calcado nessas medidas que ainda estão em discussão no Congresso Nacional, o governo também já tem a desculpa perfeita, né? Foi o Congresso Nacional que não deixou com que a gente cumprisse a meta fiscal. Bom, então a gente tem na parte econômica a repercussão a essa história do Peloa. A gente tem na parte econômica ainda o payroll na sexta-feira lá nos Estados Unidos. Vocês vão lembrar que depois daquela revisão, que inclusive culminou com a demissão da pessoa que comandava lá o Statistics Labor, né, o Labor Statistics lá nos Estados Unidos, a gente tem aí uma expectativa sobre como vai ser esse número do payroll e se ele vai confirmar essa inclinação do Fed e do mercado para um corte de juros já agora na reunião do FOMC, que é o Copom americano, em setembro, tá? Mas por aqui a gente tem uma outra nuvem pairando, né? Uma nuvem negra pairando sobre o país que pode atrapalhar muita coisa. Começa amanhã o julgamento do Bolsonaro e dos mais 7 indiciados aí, mais 7 investigados no que seria o núcleo duro, de acordo com as investigações dessa suposta trama golpista, e isso pode trazer novas retaliações. Tem muito receio no mercado e no governo de que isso traga novas retaliações do Trump, né? Além do mais, teve a aprovação da lei de reciprocidade, o que também traz um pouco mais de receio, né? Um pouco mais de risco, de medo das pessoas sobre o que o Trump pode fazer como parte da resposta dele a essas, entre aspas, provocações. Não é uma provocação, é um direito que o Brasil tem de se defender. Não acho correto, mas é
Não acho que é a melhor opção, mas é a opção que o governo resolveu tomar. Então, está abrindo a investigação sobre a lei da reciprocidade. Até agora não teve repercussão, como eu imaginei, falei para vocês na semana passada. Eu achava que o mercado não ia levar a sério isso e realmente não está levando, e vocês vão ver que todas as notícias que falam sobre isso falam que isso demora até 120 dias para ser implementado, né? Então a gente tem muito tempo ainda para lidar com isso. Agora, o que não tem muito tempo é o julgamento do Bolsonaro. A gente começa no dia 2, dia 2, 3, 9, 10, são 2 dias nessa semana, mais 2 dias na semana que vem e, se não me falha a memória, ainda mais 2 dias na semana seguinte. E isso tudo pode trazer aí novas sanções, principalmente aos ministros do STF, mas também pode trazer sanções ao Brasil como um todo, né? Tem uma expectativa de que a Magnitsky seja ampliada para novos membros do STF, conforme eles forem votando, né? Então ultrapassaria aí o Alexandre de Moraes, e é isso que está todo mundo com receio. E também se pode ter uma novidade aí sobre as tarifas com essa lei da reciprocidade e também com o julgamento do Bolsonaro. Eu particularmente acho o seguinte: quanto mais o Trump fizer agora contra o julgamento do Bolsonaro, pior vai ficar, porque vai ficar muito mais difícil de alguém votar a favor de uma absolvição ou de uma atenuação de pena contra esse pessoal aí da chamada trama golpista, porque vai ficar parecendo que capitularam para um poder estrangeiro, né? Então ficou mais complicado, né? A estratégia do Eduardo Bolsonaro me parece que foi pior ainda do que eles estavam esperando. Bom, além disso, a gente espera então novas falas do Fed e do Banco Central do Brasil sobre a movimentação aí com os juros. O Galípolo tem defendido que, aliás, economistas que se encontraram com ele na semana passada falam isso, que o Galípolo está resolvido, né? O Banco Central brasileiro está resolvido a não cortar juros este ano. Então, isso, apesar das apostas do mercado financeiro brasileiro, o Banco Central parece decidido em levar os juros nesse patamar de 15% até o ano que vem. O que pode mudar é uma decisão lá nos Estados Unidos e pode até forçar uma decisão aqui, já que pode aumentar bastante o nosso diferencial de juros, e isso importa também. No fim das contas, o mês de agosto foi um mês bom para os juros futuros, né? A gente teve um fechamento da curva, apesar da alta nos 2, 3 últimos dias aí do mês, a gente teve um fechamento razoável aí na curva de juro em todos os vértices, né? Quando eu falo fechamento, eu estou falando queda na taxa de juros esperadas para os juros futuros durante em todos os contratos, né, negociados aí. Então a gente está com essa expectativa e também um pouco de repercussão aí com a manutenção da bandeira vermelha 2, né, no patamar 2 para setembro, no que diz respeito à energia elétrica, que mantém aí o custo da energia elétrica em alta e força também a inflação. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais na nossa live no YouTube. Então até amanhã, bons negócios a todos, boa semana a todos e força Sucupira! Acorda, Sucupira!